Olá, e aí, beleza? Meu nome é Renato, professor de Biologia, e nós vamos começar a trabalhar com a biologia celular. Essa matéria, esse conteúdo, ele é bem abrangente, parte desde a bioquímica, que é o estudo das moléculas importantes para a vida. Na sequência, trabalha-se, por exemplo, com a organização celular, como as células se organizam, a estrutura procariótica e eucariótica de uma célula. Depois aborda e trabalha a fisiologia celular como um todo, todos os aspectos de organela, as funções que ocorrem na célula, participando também de processos metabólicos, por exemplo, a bioenergética com a fotossíntese e fermentação, e terminando esse contexto geral com a parte relacionada ao ciclo celular e a divisão. Tranquilo? Então vamos comigo nessa jornada. E o nosso primeiro momento trabalha as questões relacionadas à biologia celular, tópico bioquímica, subtópico água e sais minerais. É importante o conhecimento da bioquímica porque ela é base para as organelas, para a célula como um todo e para as funções biológicas que você encontra no metabolismo celular. Então vem uma palavra nova para você, metabolismo. O que seria metabolismo? Eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento da vida a palavra metabolismo e de repente ficou em dúvida. De uma vez por todas, essa dúvida será sanada. De uma forma bem simples, metabolismo é o conjunto de reações químicas responsáveis pela manutenção da vida. E o que isso quer dizer? As células, elas produzem ou degradam substâncias. E essa produção ou degradação de substâncias é o metabolismo, que pode ser classificado em reações anabólicas ou anabolismo e reações catabólicas ou catabolismo. A definição: anabolismo são reações químicas de síntese, de construção, e o catabolismo, reações químicas de degradação, de quebra. Observando esse esquema, é sempre importante observar infográfico, porque às vezes você tem uma dificuldade de entender uma descrição, mas um esquema, um infográfico, uma imagem facilita o entendimento. Então vem, substâncias pobres em energia, eu vou dar um exemplo. Então você tem uma substância pobre em energia, eu pego o processo de fotossíntese lá da bioenergética, que será discutido em algum momento. Você tem substância pobre em energia, gás carbônico e água. E a célula vegetal, por exemplo, precisa, para o metabolismo, por algum motivo, transformar essas moléculas que são pobres em energia em moléculas ricas em energia. Perceba, estou aumentando o grau de complexidade. Então eu posso pensar assim, parto de uma molécula menos complexa e tenho intenção de chegar a uma molécula mais complexa. Eu estou produzindo algo mais complexo, caracteriza as reações anabólicas. Aqui eu dei um exemplo. Se eu estou partindo de uma molécula pobre em energia para uma rica em energia, estou construindo uma molécula a partir da injeção, agregando energia nessa molécula. Mas também eu posso ter um caminho contrário. Vamos supor, eu tenho lá a glicose, que a fotossíntese produziu, que a planta produziu por esse processo biológico, e ela precisa degradar para obter energia para o metabolismo. Então estou partindo agora de moléculas mais complexas ou ricas em energia para moléculas menos complexas. São as reações do catabolismo. São reações de quebra. Perceba, se para construir a molécula eu coloquei energia, quando eu desmonto essa molécula, eu obtenho energia. Pensa também, por exemplo, durante a digestão. Quando eu pego uma molécula complexa, transformo em molécula menos complexa, em monômeros, eu tenho um processo catabólico. Então bate o olho, visualiza essa imagem. Quando eu parto do simples e vou para o complexo, eu estou construindo anabolismo. Quando eu pego do complexo e vou para o simples, catabolismo. Assim, entendendo essa ideia geral de metabolismo,
é interessante discutir agora quais são os principais elementos encontrados em todos os seres vivos. Logicamente, em diferentes proporções, mas se eu pego um organismo do reino animal, do reino vegetal, qualquer um que seja, eu vou encontrar em diferentes proporções carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O famoso CHOMPS. Ah, mas não tem outros elementos? Tem cálcio, por exemplo, tem sódio, tem vários. Mas de uma maneira geral, qualquer molécula, qualquer organismo, se eu pudesse pegar um organismo e transformá-lo em elementos, fossem as pecinhas necessárias para a vida. E aí, essas pecinhas se combinam em diferentes proporções, condições e diferentes propriedades químico-físicas da célula, por exemplo, e das moléculas, transformando-as em moléculas inorgânicas e orgânicas. Resumindo, os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre se combinam formando as moléculas inorgânicas e as moléculas orgânicas. Os elementos são base para a formação das moléculas essenciais à vida e essenciais ao metabolismo. Água e sais minerais caracterizada como molécula inorgânica, carboidrato, lipídio, proteína, ácido nucleico e vitamina como moléculas orgânicas. Na aula de hoje, vamos discutir as moléculas inorgânicas e, na sequência, as moléculas orgânicas. Então vamos lá. Primeira ideia: a água atua como solvente universal. O que seria, sem muito aprofundamento na química ou propriamente na biologia, o que seria um solvente? De uma maneira simples, é aquela molécula que vai dissolver a maior parte das coisas, vai solubilizar. Então a água tem essa característica. E por que isso? Porque a água é uma molécula polar. Tem uma tendência química ali de ter polos positivo e negativo, pela estrutura dela do oxigênio e dos dois hidrogênios. Então, por esse motivo, por essa polaridade, ela atua como solvente universal. E ela dissolve, ela solubiliza a maior parte das moléculas orgânicas e inorgânicas, exceto o lipídio. Discutiremos em breve. Participa das reações químicas. O que seria isso? A água participando das reações químicas tem duas ideias, dois princípios. O primeiro, ela entra como um meio aquoso para as reações ocorrerem. Segundo, ela pode atuar em reações de hidrólise ou reações de síntese por desidratação. O que vem a ser a hidrólise? É a quebra na presença da água. Então, por exemplo, a molécula está sendo quebrada, a água entra nessa reação química para estabilizar, por exemplo, as ligações que ocorreram ali durante a quebra. Ou síntese por desidratação, por exemplo, eu estou promovendo um anabolismo, estou construindo uma molécula, assim que eu faço essas ligações, pode ser que uma molécula de água saia durante o processo, caracterizando uma síntese, porque eu estou juntando, por desidratação, porque está saindo uma molécula de água. Participa do transporte de substância. Isso também nos remete à polaridade. Uma vez que ela é polar, solubiliza a maior parte das moléculas, ela auxilia nesse transporte. Pode ser tanto uma ciclose, que é o transporte dentro da célula, quanto, por exemplo, em sistemas mais complexos, o sistema circulatório tem o sangue, tem a linfa, por exemplo, nos vegetais tem as seivas, tudo a água participando como transporte de substâncias. E por último, não menos importante, controle da temperatura corporal. Devido às propriedades físico-químicas da água, como ela reage quando ela recebe calor, por exemplo, ela atua como um isolante térmico, um importante isolante térmico e um importante controlador, um termorregulador em animais homeotérmicos. Lembrando, o homeotérmico é aquele que controla a temperatura corporal. E para finalizar, os sais minerais são considerados também microelementos, podem ser chamados assim, porque microelemento, pequena quantidade desse elemento no metabolismo celular. Ele atua na reação química, controlando e regulando isso. Também a ideia do termo de cofator inorgânico é um fator
que auxilia uma reação química. E por que inorgânico? Porque os sais minerais são moléculas inorgânicas. Coloquei alguns exemplos. Ferro, cálcio, por exemplo, potássio, sódio, iodo, cloro, magnésio, manganês, cobalto. Rapidamente, ferro participa, por exemplo, tem uma afinidade com a hemoglobina e com o oxigênio. Participa do transporte de gases dentro da hemácia. Cálcio é um elemento que forma uma estrutura corporal, por exemplo, os ossos, mas também participa da contração muscular e da coagulação sanguínea. Potássio, sódio e cloro, fisiologia do neurônio. Iodo forma, por exemplo, os hormônios da tireoide. Magnésio, manganês, cobalto participa do metabolismo como um todo, metabolismo de carboidrato, proteína, entre outros. Precisa aprofundar, o ideal é você ter uma noção que água é importante para aquelas condições que nós discutimos, solvente universal, participa de reações químicas, por exemplo, é importante para o metabolismo da célula como um todo, e os sais minerais como reguladores, controladores, participam ali com uma enzima, numa reação química, tornando mais eficiente esse processo. Agradeço a atenção, essa é a nossa primeira aulinha relacionada à água e os sais minerais. Muito obrigado, qualquer dúvida, sugestão, comentários, me procure via e-mail que está aí na tela. Um abraço.